boa tarde, ou boa noite, depende de qual turma tá me assistindo. Galera, a gente vai continuar o nosso curso, pelo menos por enquanto, nesse formato online, né? A gente está mandando os materiais para vocês pelo aplicativo do Google Classroom, acho que é assim que fala o nome desse troço, e tentando usar os recursos que a gente tem, como o WhatsApp, o Zoom para fazer videoconferências. Ou seja, a gente está fazendo o que a gente pode para vocês não ficarem sem aulas, né? Principalmente vocês, que são alunos do preparatório. Até porque a gente não sabe, né? A galera de aprendiz de marinha, a prova já foi adiada. A ESA, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se a prova vai ser adiada ou não. Mas de qualquer forma, vocês precisam estudar, vocês precisam continuar estudando. Ainda mais nesse período que está todo mundo em casa. Então a gente está fazendo esses materiais agora para poder continuar de onde a gente parou, da forma como for possível. Dessa vez, até por conta de algumas aulas que faltaram por causa dessa quarentena, eu finalmente vou conseguir aparelhar todas as turmas no mesmo conteúdo. O pessoal da turma da noite estava mais adiantado no conteúdo, porque eu comecei a dar aula para vocês em janeiro. O pessoal da tarde estava umas 2 aulas atrás, né, porque a gente começou só em fevereiro. Mas agora eu acho que finalmente vou conseguir colocar vocês no mesmo nível, vamos dizer assim. Seguir com as mesmas aulas para todos vocês. Então hoje a gente vai seguir com o conteúdo de geografia, né, que foram aulas que ficaram faltando aí para todos vocês. O início dessa aula, a turma da noite já teve, né? Foi uma aula que foi quase que meio no improviso, né? Porque eu substituí um outro professor, me chamaram em cima da hora, vocês devem lembrar desse dia. E a gente começou a falar de industrialização, do processo de industrialização do Brasil. E essa aula de hoje é para falar exatamente disso. Então, pessoal da noite, a gente vai revisar algumas coisas que a gente já viu naquele dia. E o pessoal da tarde, realmente a gente vai só entrar nesse assunto porque a gente ainda não tinha começado a falar sobre isso. Né? E tem um material que eu mandei para vocês nos grupos do WhatsApp. Eu mandei de novo lá no aplicativo, né? Acredito que vocês tenham visto. E mandei também algumas questões sobre industrialização. Peguei algumas questões da apostila de vocês e algumas outras que eu encontrei na internet também, para vocês terem bastante material para estudar durante esse tempo. Então, esses slides que eu fiz e mandei para vocês são um resumo de tudo que a gente vai ver aqui, né, do processo de industrialização na história geral e também a industrialização do Brasil. E é importante que vocês lembrarem que industrialização é um tema que vai cair tanto na prova de história quanto na de geografia. Óbvio que com muito mais ênfase na prova de geografia. Né? Na prova de história a gente vai ter esses processos de industrialização, mas de uma forma mais geral, vamos dizer assim. Englobando a economia e o sistema político de cada governo, principalmente no período republicano. Já em geografia a gente vai focar especificamente na industrialização, nos processos de industrialização. Tanto que vocês podem perceber que a gente pulou alguns presidentes, alguns governos, que não foram tão relevantes assim na industrialização e que não são cobrados na prova de vocês. Então, para a gente iniciar, para esse vídeo não ficar tão longo também, a gente precisa entender o contexto da industrialização de forma geral. Você vai ter, lá pelo finalzinho do século XVIII, início do século XIX, o que a gente chama de Revolução Industrial. O que pouca gente se atenta é que não houve apenas uma revolução industrial. Você vai ter ao longo da história 3 revoluções industriais. A primeira, ela vai acontecer na Inglaterra nesse período que eu acabei de dizer. Esse período de passagem do século XVIII para o século XIX. Essa revolução industrial, ela vai consistir principalmente na mudança dos modos de produção. Isso vai ganhar muita força no setor de produção de tecidos na Inglaterra. Ou seja, até esse momento você vai ter uma produção de manufaturas feito quase que exclusivamente por trabalho artesanal, por trabalho manual. A partir de agora, a partir dessa revolução industrial, você vai ter uma substituição desse trabalho manual por um trabalho feito por maquinário. Você vai ter a substituição do trabalhador pela máquina. Isso vai acarretar um aumento significativo dos lucros dos donos dessas indústrias, até porque é uma questão de lógica, é só você pensar. Se com 20 trabalhadores você produzia, sei lá, vou chutar um número bem
bem idiota aqui, só pra exemplificar. Se você com 20 trabalhadores produzia 100 metros de tecido por dia, com uma máquina você vai produzir 500 por hora, sabe? Foi uma dinâmica muito diferente que o maquinário trouxe para o cenário da produção de tecidos na Inglaterra. E você vai ter, junto com esse aumento dos lucros do empresário, você também vai ter um aumento na taxa de desemprego. Até porque uma máquina fazia o trabalho de 20 artesãos. Só precisava de um agora para operar a máquina e ela trabalhava praticamente sozinha, né? Você vai ter essa mão de obra sendo substituída pelas máquinas a vapor, movidas a carvão, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra ela vai dar esse primeiro passo já desde a ascensão que ela começa a ter desde o século XVII. Vocês devem lembrar da aula de história que alguns anos depois que os holandeses foram expulsos do Brasil, a economia portuguesa aqui no Brasil ela ficou estagnada. Os portugueses não sabiam para onde correr, para tentar tocar a economia deles de volta. Então o que eles fazem? Eles se tornam parceiros comerciais da Inglaterra. Em 1703, Portugal vai assinar o chamado Tratado de Methuen com a Inglaterra, que vai estipular algumas trocas comerciais entre os dois países. Só que isso gerou muito mais lucro para a Inglaterra e muito mais prejuízo para Portugal. Então a Inglaterra, que já vinha numa crescente de produção antes disso, a partir dessa parceria com Portugal, aqui dentro do Brasil enquanto colônia, fez com que a economia da Inglaterra só decolasse. E isso foi um fator determinante para que ela fosse a primeira a, vamos dizer, entrar nesse período de revolução industrial. A primeira a industrializar a sua produção. Mais alguns anos à frente, a gente vai ter a chamada Segunda Revolução Industrial. Isso já no início do século XX. Finalzinho do 19 e início do século 20. Essa revolução industrial ela vai ser diferente porque ela vai sair da Inglaterra e vai partir para outros países. Eu listei esses países aí no material de vocês. Você vai ter, por exemplo, os Estados Unidos. Além da Inglaterra, você vai ter os Estados Unidos, vai ter o Japão, vai ter o Canadá, vai ter a França, vai ter a Alemanha e vai ter a Itália. Hoje, esses países formam o chamado G7. O que seria esse G7? Grupo de classificação para Libertadores? Não. O G7 é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. E acabam sendo também, não exatamente as maiores economias do mundo, mas os países que têm mais força nesse setor industrial e comercial. Certo? Então, essa segunda revolução industrial, ela vai acontecer principalmente na difusão da energia elétrica. Ela vai se recostar também na construção, na invenção dos motores a combustão. Você vai ter também a invenção de alguns meios de transporte como as aeronaves. Você vai ter a invenção do telefone em 1876. Você vai ter também, e principalmente, falando de Estados Unidos, você vai ter o início da produção automobilística. Os primeiros automóveis eles vão começar a ser produzidos nos Estados Unidos. Sabe aquela dinâmica de Henry Ford, tem um filme, inclusive, antigo pra caramba, o filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, que mostra essa dinâmica da linha de produção nesse período de segunda revolução industrial. Aquele modelo em que você tem uma prancha rolante em que você coloca as partes do produto que está sendo construído e cada operário é responsável por um processo daquilo. Aí tem aquele discurso do Karl Marx que o trabalhador às vezes passa 30 anos produzindo um produto, um bem que na verdade ele nem sabe qual vai ser o produto final daquilo. Ele está construindo algo que ele muitas vezes nem sabe o que é. É uma crítica social, na verdade. Então, é nesse período de segunda revolução industrial que você vai começar a ter essa dinâmica. E a terceira revolução industrial ela vai acontecer quando? Ela vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Aliás, questão da ESA, é bom para vocês lembrarem. A terceira revolução industrial ela vai acontecer depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, você vai ter uma explosão, principalmente no setor das telecomunicações. É depois da Segunda Guerra que você vai ter a criação dos satélites, você vai ter a criação dos computadores, você vai ter a criação dos microchips, você vai ter um melhoramento na biotecnologia e você vai ter também uma melhoria nos meios de transporte. Então, após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter essa explosão desse tipo de produto também da indústria de bens de consumo.
né? Nos Estados Unidos, o pessoal da noite, a gente até chegou a falar disso. É depois da Segunda Guerra Mundial que você vai ter nos Estados Unidos uma coisa que a gente conhece muito bem hoje, que é a chamada cultura do consumismo, né? Isso vai começar a surgir após a Primeira Guerra Mundial. Você vai ter a crise de 29 por causa dessa cultura do consumismo, e ela vai voltar com mais força ainda nessa terceira revolução industrial depois da Segunda Guerra. As indústrias, historicamente, elas começaram a nascer sempre em lugares um pouco mais afastados dos centros urbanos. Você vai ter as indústrias surgindo perto das fontes de energia, perto das fontes de matéria-prima, para você economizar no transporte, certo? Se você coloca uma indústria muito longe do local de onde você tira a sua matéria-prima, você vai ter um gasto a mais com o transporte. Então você construindo a sua indústria perto de onde você extrai a sua matéria-prima, já é um gasto a menos, né? No início da industrialização, essa era a dinâmica, esse era o pensamento. Com o tempo, essas indústrias elas começaram a migrar para os centros urbanos. Por quê? Por causa dos trabalhadores. Era muito mais barato agora você ter um trabalhador que morasse perto da fábrica, para você não ter que gastar com transporte e o seu trabalhador não gastar tanto tempo em se deslocando de casa para a fábrica. Depois, com o tempo, essa mudança ela vai acontecer de novo. As fábricas elas vão sair dos grandes centros e vão voltar para as periferias. Isso por quê? Porque o custo de uma indústria num centro urbano ele vai ficar muito alto, né? A especulação imobiliária ela vai aumentar, o valor de um terreno para se construir uma indústria num centro urbano vai ficar muito alto, os imóveis vão ficar mais caros, você vai ter uma taxa de imposto sobre esses imóveis mais caros, sem falar também na questão dos sindicatos, né? Com a fábrica ali no centro da cidade é muito mais propício a que um sindicato fique ali o tempo todo por causa dos direitos do trabalhador, né? E nessa época de início da industrialização, principalmente na Europa, você não tinha exatamente o que a gente pode chamar de boas condições de trabalho para os operários. Você tinha na Inglaterra, principalmente na primeira Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial, muitas das vezes famílias inteiras trabalhando dentro das fábricas, né? E você não tinha nenhuma garantia para o trabalhador. Às vezes um trabalhador ele trabalhava 16 horas por dia dentro de uma fábrica. Você não tinha garantia nenhuma de direitos trabalhistas para essa galera, sabe? O trabalhador ele é chamado de proletariado até por causa disso, né? Aquela ideia de você levar a sua prole, a sua cria, né? Os seus filhos, a sua família para dentro da fábrica para tentar aumentar a renda familiar. Então, por causa disso, essa dinâmica vai começar a mudar a partir das leis trabalhistas, né? E por causa disso você vai ter um novo deslocamento das indústrias dos centros urbanos para as áreas de periferia. Agora, falando de Brasil, a industrialização no Brasil é aquilo que a gente vai chamar de industrialização tardia. O Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a se industrializar. A industrialização no Brasil ela vai começar a dar seus primeiros passos lá na década de 30, década de 40, com Getúlio Vargas, vai ganhar força no governo de Juscelino, na segunda metade da década de 50, e vai explodir mesmo no governo militar. Mas antes disso, basicamente todos os países ocidentais, os países capitalistas, já eram industrializados, pelo menos de forma rudimentar. O Brasil ele se manteve durante muito tempo como um Brasil quase que totalmente rural. Ainda hoje, a nossa economia é pautada majoritariamente por trabalho rural, por exportação rural, né? Como, por exemplo, os produtos agrícolas, a exploração da pecuária. A nossa economia ainda depende muito disso. Hoje você tem um equilíbrio um pouco maior entre indústria e agropecuária. Mas até a década de 80, 70% da economia brasileira era gerada por trabalho rural, seja agricultura, seja pecuária. Então a agricultura, a industrialização, do Brasil, ela começou muito tarde. E isso vai ser possível, isso vai acontecer dessa forma, por dois fatores. Questão da ESA. Os dois fatores que fizeram com que a industrialização do Brasil fosse tardia. O primeiro, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Quando o Brasil se mantém muito tempo com mão de obra escrava dentro do seu país, você faz com que não haja um mercado consumidor dentro do Brasil. Se você não tem um mercado consumidor, você tem pouca necessidade de produção interna.
A economia do Brasil era baseada em exportação. Lembra do sistema mercantilista, do plantation, lá na época da cana-de-açúcar? Esse sistema ele perdurou durante muitos anos no Brasil. Então, quando você demora a acabar com a escravidão e você demora a ter um mercado consumidor dentro do país, isso faz com que a necessidade de produção seja muito pequena. E isso vai atrasar o processo de industrialização. Então, a demora em acabar com a escravidão africana foi um dos fatores. E o segundo foi a dependência que o Brasil tinha dos produtos ingleses. Lembra lá do Tratado de Methuen, que eu citei ainda há pouco, de 1703? Tudo que era consumido de bens de consumo, desculpa a redundância, tudo que era de bens de consumo dentro do Brasil era importado. Ou seja, você não tinha uma necessidade tão forte de produção e, além disso, você ainda tinha o consumo de produtos que eram vindos de fora. Então você não tinha basicamente produção de bens no Brasil. Ou você tinha essa pequena necessidade e essa pequena necessidade era atendida pelos produtos importados. A partir do momento que o Brasil começa a tentar se soltar dessa dependência da Inglaterra, é que a necessidade da produção interna, ela começa a aumentar. A industrialização no Brasil, ela vai começar principalmente por causa do café. Outra questão da ESA. Por quê? Qual a influência que o café vai ter na industrialização do Brasil? O café, principalmente no século XVIII, a partir do século XVIII, vai se tornar o que a gente chama de produto rei da economia brasileira. Esse café ele vai ser produzido inicialmente no Rio de Janeiro, mas ele vai ganhar força mesmo em São Paulo. O maior produtor de café do Brasil é o estado de São Paulo. Esse café ele era comercializado externamente. É lógico que você tinha um consumo interno, mas ele era prioritariamente produzido para exportação. E assim, você tinha os portos aqui no Sudeste, você tinha os portos aqui do Rio de Janeiro, mas os principais portos para venda desse produto lá fora ficavam no Nordeste, ainda a herança lá daquela época do açúcar. Então você precisava levar esse café de São Paulo para lá. Você tinha que levar esse café das lavouras para os portos, para os pontos onde eles seriam vendidos. Então, dentro dessa necessidade de transporte do café, você tem a ideia de construir as ferrovias, construir as malhas ferroviárias. O trem começa a chegar no Brasil. Então, você tem a necessidade agora de trazer esse meio de transporte e você tem a necessidade de construir a linha férrea. Então, a indústria no Brasil ela vai começar com esse objetivo de construir as ferrovias, construir a malha ferroviária para poder transportar o café. E o dinheiro usado para essa construção foi exatamente o dinheiro vindo da produção e exportação do café. Um outro fator também que foi muito importante para a industrialização do Brasil foi a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa que vocês precisam entender, por mais nefasto, por mais ruim que isso possa parecer, a guerra ela é sempre lucrativa para alguém. Sempre. Não tem para onde correr. E para o Brasil a Primeira Guerra foi muito lucrativa. Por quê? Como eu falei, o Brasil ainda dependia de forma muito forte dos produtos que eram importados para cá. Esses produtos eram importados principalmente da Europa. Só que no período da Primeira Guerra, a Europa estava nas últimas, completamente quebrada. Toda a produção da Europa era voltada para a guerra. Sem falar no caos que estava o território dos países europeus. Então o Brasil agora não podia mais importar as coisas da Europa. Uma vez que o Brasil não pode mais importar e ele tem um mercado consumidor aqui dentro, agora ele se vê obrigado a produzir os seus próprios bens de consumo. Então a indústria brasileira ela começa a acontecer meio que de forma forçada, meio que na marra, pela não possibilidade mais de importar por causa do caos que os países europeus estão vivendo na Primeira Guerra, e o Brasil ele começa a produzir. E o Brasil ele começa a produzir não só para consumo interno, ele também começa a exportar essa produção. A Europa estava quebrada, precisava de abastecimento. O grande abastecedor da Europa depois da Primeira Guerra foram os Estados Unidos, mas muitos produtos brasileiros também foram exportados para a Europa nesse período. Já na Segunda Guerra Mundial, aconteceu a mesma dinâmica, só que teve uma diferença. Um dos setores que estava ganhando força no Brasil começou a capengar. Foi o setor de transporte.
Por quê? Toda a produção industrial do Brasil, ela dependia do transporte para levar os produtos de um lado ao outro. Tanto fosse levar matéria-prima para as indústrias, depois que as indústrias foram para os centros urbanos, quanto para levar das indústrias para os pontos de venda, para os pontos de exportação. Então você precisava dos meios de transporte. Você não tinha mais somente o trem agora para fazer esse transporte. Você tinha principalmente o trem, mas não tinha só ele. Só que agora, você não tem como importar esses meios de transporte da Europa. O Brasil ainda não tinha produção de meios de transporte. Você tinha a produção, no caso daquele ciclo do café, que eu expliquei ainda há pouco, das linhas férreas. Agora, os veículos, eles eram todos importados. Agora você não tem mais como importar. E a indústria de meios de transporte no Brasil, ela ainda não existe, depois no período da Segunda Guerra. Então você tem uma pequena queda nesse setor por causa dessa impossibilidade de importar esses veículos da Europa, principalmente. Aí a gente vai entrar no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai ter uma ideia totalmente nacionalista. Getúlio Vargas, ele vai tomar o poder na marra através de um golpe de Estado em 1930. Isso vai ser um assunto que a gente vai falar na aula de História, que aliás eu estou muito ansioso para chegar nessa aula, eu já falei isso com vocês. Então, Getúlio Vargas, ele vai entrar com um grupo, com algumas parcerias que têm um pensamento semelhante ao dele, de implementar essa cultura nacionalista. E Getúlio Vargas, ele tinha fortemente a intenção de industrializar o Brasil. Então Getúlio Vargas, ele vai começar a investir em alguns setores, como por exemplo, ele vai fortalecer o setor de transportes, ele vai fortalecer o setor de produção de energia elétrica, ele vai fortalecer o setor das siderúrgicas, ele vai fortalecer o setor de exploração de minérios de ferro, né? E tudo isso vai ser feito através de verba pública. Porque nesse momento, a iniciativa privada, ela não quer se meter nesse lance de industrialização. A industrialização no Brasil ainda era algo muito fraco. Era algo que dava um retorno muito lento. Então a iniciativa privada, ela não quis investir na industrialização nesse primeiro momento. Ela quis continuar investindo na agropecuária. Então, Getúlio Vargas teve que fazer o quê? Ele teve que criar empresas estatais. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada no governo Vargas. A Vale do Rio Doce vai ser criada anos depois, nesse mesmo modelo do governo Getúlio Vargas. A Petrobras, ela vai ser criada na segunda passagem de Getúlio Vargas, no governo democrático. Entende? Então Getúlio Vargas, ele vai fazer de tudo para tentar blindar a economia brasileira, para ter recursos para fortalecer essa industrialização. O governo Getúlio Vargas, ele vai ter uma dinâmica muito parecida com a balança comercial favorável que a gente tinha lá no mercantilismo, lá no século XVI e XVII. Ele vai fortalecer os meios para exportação, ele vai fortalecer, ele vai facilitar a vida da galera que produz para exportação e ele vai aumentar muito os impostos sobre a importação, para fazer com que você venda mais do que compre, sabe? Então, além disso, Getúlio Vargas, ele vai acabar com as taxas de alfândega entre os estados brasileiros para a circulação interna dos produtos. E isso facilitou muito a vida da galera que produzia aqui no Sudeste para levar os seus produtos até outras regiões do Brasil. O eixo de produção industrial era Rio-São Paulo. Agora, com esse fim das taxas alfandegárias do Getúlio Vargas, você vai ter um maior fluxo de produtos entre esse eixo Rio-São Paulo com o Nordeste e com a região Sul. A industrialização, ela vai começar a chegar na região Sul, vai começar a chegar na região Nordeste. Então Getúlio Vargas, ele foi muito importante na industrialização brasileira para dar esses primeiros passos. Ele vai tentar fortalecer a produção interna e tentar enfraquecer de todas as formas a viabilidade de importar os produtos, para obrigar o Brasil a fortalecer a sua produção interna. Beleza, galera? A segunda parte dessa aula vai estar num vídeo também no link aqui na descrição, mas eu também vou mandar o link desse vídeo para vocês lá no aplicativo. E na próxima aula a gente vai continuar falando de a industrialização no governo Dutra, a industrialização no segundo governo de Vargas, a
a industrialização do governo JK, João Goulart e a industrialização que explodiu no Brasil no governo militar, no regime civil militar. E a gente vai encerrar falando do governo Sarney e do plano Collor. Beleza? Então, galera, obrigado, até a próxima. Não deixem de fazer as questões e fiquem atentos ao aplicativo que a gente vai corrigir essas questões também.